Fala pessoal, esse é o Papo de Corredor e hoje nós vamos falar sobre preconceito espiritual. Complexo, né, o assunto, mas acontece bastante, tá? Assim como a gente vive, né, no preconceito aqui no nosso mundo físico, né, a gente tem tantas variantes aí, basta ligar a televisão e a gente vê muitas coisas de desrespeitos, né, tanto a raça, sexo, gênero e tantas outras coisas. Também acontece isso no nosso plano espiritual. Não com os espíritos lá, eles não têm isso, mas nós físicos muitas vezes julgamos, né, e taxamos algumas pessoas com esse mau hábito que nós temos de julgar e ter o preconceito em relação a isso. Então vamos falar um pouco disso. Estou falando sobre isso porque recentemente eu vi algumas pessoas me perguntando sobre a Umbanda, e como eu trabalho num centro kardecista de mesa branca, né, que trabalha misto, a gente trabalha lá com os espíritos que muitas vezes trabalham na Umbanda, os pretos velhos, os índios, caciques, né, ciganos, e também trabalhamos com a linha branca, muitas vezes com espíritos intelectuais, trabalhamos com os médicos, socorristas e por aí vai. Ou seja, é um trabalho muito misto. E a gente não pode ter preconceito exatamente por conta disso. A gente trabalha exatamente com as entidades que trabalham na Umbanda, muitas vezes até mesmo no Candomblé. Então é muito importante que todo trabalhador mediúnico ou até mesmo espíritas tenham cuidado com relação a este pensamento, porque a gente sabe que o pensamento negativo atrai espíritos ou energias negativas. E se a gente vibra um sentimento de negativo, de preconceito a uma religião, a uma crença, a um posicionamento de alguém, muitas vezes a gente passa a vibrar energeticamente no nosso cardíaco esta energia, o que não faz nenhum sentido com os ensinamentos que a gente tem aí dentro da doutrina de Kardec que a gente estuda, tá? Então é importante que a gente pare sempre para refletir. Poxa, mas o espiritismo é mais evoluído do que a Umbanda? O Umbanda é mais evoluído que o Candomblé? O catolicismo é mais evoluído do que o espírita? Gente, está no momento da gente parar de ter essas comparações e parar de segmentar e separar as coisas. O contato com o divino, seja lá ele Deus, seja ele uma energia vital, seja lá ele, como é que se diz, dentro do hinduísmo que eles chamam de Krishna, não importa a origem e o nome que a gente dê, né? Importa a intenção e a conexão que a gente faz com o divino. Se para se conectar com o divino a gente vibra uma energia negativa como de preconceito, como a divisão, como algo que afasta o outro, a gente já está vibrando completamente o oposto daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Kardec trouxe como a codificação do Espiritismo, aquilo como Jesus orienta na Bíblia, né? Como os católicos, os evangélicos seguem. A gente precisa entender de uma vez por todas, está na hora, né, de que a gente pare com estes preconceitos tolos, porque a espiritualidade é uma só. Eles trabalham em conjunto, os espíritos daqui, da nossa esfera, trabalham com os espíritos lá do outro lado do mundo, tem espíritos trabalhando em todos os ambientes onde o bem é feito. Tá? Então não importa se é Umbanda, não importa se é Candomblé, não importa se é catolicismo, não importa se é budismo, não importa se é um centro espírita kardecista, o que importa é uma única coisa que Jesus deixou muito claro para nós: amor. Amais uns aos outros como a ti mesmo. Ele não falou para a gente, olha, ama só aquele que segue as mesmas doutrinas que você. Então a gente precisa ampliar a nossa consciência e começar a olhar o ser humano como um ser humano, não dividido, tanto aqui na Terra como no céu, né? Então quando a gente olha o preconceito aqui na Terra é a mesma coisa. As pessoas olham o preto, o amarelo, o branco, o vermelho e não olham o ser humano,
né? Então a gente precisa parar de segmentar as coisas e colocar tudo num balaio só. Todas as raças físicas amam, sentem, sofrem, têm dor, vai ao banheiro, faz tudo, todas as mesmas coisas. Então por que diferenciar? Por que um tem uma cor de pele diferente do outro ou uma opção sexual diferente do outro? Isso não faz sentido, né? Somos todos seres humanos e temos as mesmas necessidades, temos emoções, temos nossas fragilidades, as nossas forças e por aí vai. Precisamos ser amados uns aos outros como a nós mesmos. Então, chega de preconceito. Não tenham preconceito com religiões, abracem as religiões, ajudem as religiões. Né? Poxa, eu conheço alguém de um centro espírita, de um centro de Umbanda, por que eu vou afastar? Vamos nos juntar, vamos conversar. Às vezes a crença lá é diferente, mas a energia é uma só, não muda. Né? Igual um outro assunto que eu estava falando sobre chakras, a gente chama de chakra por conta de um estudo muito antigo que era feito na Índia, dos yogis antigos, eles chamavam de chakras, porque vem do nome sânscrito, mas o budismo na China e no Japão levou muitos dos nomes que vieram da Índia para lá. Né? Outros foram trocando, foram modificando, até que o Allan Kardec nos trouxe como centros de força. Não muda porque o nome mudou. Né? Então a gente tem que entender isso. É como nós, poxa, eu me chamo Johnny. Se alguém me chamar de Joe, não significa que não sou eu mais. Só mudou a forma de se chamar. Então a gente precisa parar com isso. O que faz uma religião, uma doutrina ser positiva é a intenção de quem está colocando. Tem centros espíritas bagunçados energeticamente que não fazem o positivismo. Tem centros de Umbanda bagunçados energeticamente que não fazem o positivo? Também tem. Tem igrejas evangélicas e católicas que não fazem o positivismo? Tem, mas tem muitas outras onde acontece o positivismo. E de verdade, tem muito materialista que não acredita em Deus, não tem religião e que faz muito mais bem, que traz muito mais positivo para o outro, amando as pessoas como ele se ama, mais do que muitos espíritas evangélicos, católicos e umbandistas. Então está na hora da gente parar de segmentar, está na hora da gente parar de olhar torto e julgar o outro. A gente precisa se ajudar, se amar e expandir a nossa consciência para as coisas positivas. Legal se cada um se achou dentro da sua fé, dentro da sua orientação de doutrina e vai seguir ela, mas todas elas vão levar pelo mesmo caminho, o amor, que é muito difícil, não é fácil, né? Eu não sei amar como Jesus falava, mas estou a caminho de. Muitas vezes racionalizo o processo para que fique mais fácil de eu entender. Se eu não consigo sentir algo positivo por uma pessoa, por algum motivo, eu sei que eu não vou conseguir fabricar este sentimento dentro de mim, mas eu vou colocar ele em ações. Então, como seria uma pessoa que amaria aquela pessoa? Eu vou respeitar, eu vou orientar, eu vou respeitar o espaço dela, eu vou me colocar à disposição para o que precisar. É o comportamento do amor, né? Então, se eu não sei sentir, eu vou me comportar com o amor. Ah, mas isso é falsidade. Não, não é falsidade, é empenho, porque não dá para fabricar um sentimento, é impossível isso. Mas a gente pode exercitar com o comportamento até que um dia estes sentimentos vão aflorando, porque nós vamos ganhando consciência, nós vamos ampliando a nossa energia, o nosso discernimento sobre as coisas e a gente passa a amar naturalmente. Tá? Então é importante respeitar o nosso tempo, é importante a gente respeitar o próximo e é muito, muito importante nós não termos preconceitos com ninguém. Então não existe a melhor religião, a melhor doutrina, existe aquela que está fazendo bem naquele momento, existe aquela que está ajudando aquela pessoa que precisa naquele momento, existe aquela que está disseminando conteúdos positivos. O tempo que às vezes a gente perde falando mal, né? O tempo que a gente perde às vezes falando mal de uma pessoa, o tempo que a gente perde falando mal ou julgando determinado espírito. Esses dias eu vi o pessoal falando mal de Ramatiz, por exemplo, um espírito evoluidíssimo com muito conhecimento, porque defende o Kardec. Cara, tanto
tanto Kardec quanto os espíritos, né, que trouxeram as informações para Kardec, quanto o Ramatiz, são espíritos que trouxeram os conteúdos abundantes para que a gente possa, né, se capacitar, se espiritualizar, para que a gente possa chegar a uma consciência maior. Eles não disseram que eles são melhores do que outro. Então, onde é que a gente está aprendendo isso? Parem, chega, né, do preconceito. Eu acho que está na hora da gente poder refletir, e se eu puder colaborar um pouco para que vocês possam também refletir sobre esses assuntos, não só do lado espiritual, mas do lado físico, chegou um momento da gente parar de gastar tempo e energia com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, né? Se a gente parar e ajudar e fazer o bem e colocar palavras positivas, acho que vai ser muito mais bem aproveitado, o nosso tempo aqui na Terra muito mais bem aproveitado, com certeza a gente vai estar muito mais alinhado com os valores que Jesus Cristo nos deixou, né, dentro do positivismo, e é isso que é importante. É claro que o amor, só puramente o amor, sem ter equilíbrio nas coisas, também não faz bem, né? A gente não é só se doar, deixar as pessoas abusarem. A gente vive num mundo difícil, precisa ficar atento, mas a gente não precisa julgar, a gente precisa se respeitar de uma forma ou de outra. Se precisar colocar os nossos limites, é muito importante também, né? Amor não significa ser tolo, mas a gente precisa ter respeito pelas pessoas. Isso está faltando muito no nosso mundo, é um momento para isso. Os espíritos estão pedindo isso o tempo inteiro, então a gente precisa refletir bastante sobre esse assunto, tá bom? Valeu? Esse é o Papo de Corredor de hoje. Eu espero que tenha ajudado a você se refletir com alguma coisa. Como eu falei aí de Kardec e Ramatiz, faça um teste. Tem um livro chamado, para quem é médium, tem um livro chamado Mediunismo, né, de Ramatiz, que é excelente, e tem o livro dos médiuns, né, que é de Allan Kardec. Leia os dois ao mesmo tempo, leia de manhã um e à noite o outro. Vocês vão perceber que a mensagem é a mesma, a forma é a mesma, algumas palavras mudam, mas o objetivo é sempre dizer a mesma coisa, tá? Então, para ficar claro que não existe preconceito entre as entidades, não existe preconceito entre o plano espiritual, muitas vezes o preconceito está aqui e está dentro de nós, tá bom? Valeu e até a próxima!